backup. A gente tá na aula 26, ainda de abertura de Unwrap. Deixa eu só... Aqui é meu bonequinho do Ragnarok e tal, não fico jogando 24 horas. Tem que deixar a lojinha aberta pra vender as coisas, fica FK ali, vendendo. Ah, eu achava que você tava jogando todo esse tempo. Não, eu jogo um pouquinho só, eu fico vendendo os itens que o boneco tem que ficar lá, parado. Ah, tá. Entendi. Bom, eu preparei pra aula de hoje um manequim, tá? Esse manequim vai estar aqui no arquivos. Não, arquivos, ele chama base masculina e eu vou baixar ele, tá? Okay. Beleza? Tá. Caraca, nada a ver. Beleza. Eu vou abrir aqui, importar ele como obj. Ele tá aqui, base masculina, obj. Vai vir um boneco, tá? Esse daqui é a base que a gente vai utilizar para abertura de malha hoje, tá? Bom, primeiramente, tá? Deixa eu só ver. Esse boneco, ele já tá numa escala legal, tá? Ele tem aproximadamente 1,90 e alguma coisa, tá? Tem 1,90, o tamanho até que ok para um ser humano. Então ele tá numa escala real, tá? Beleza. Eu cometi um erro bem grave. Na verdade é um erro bem grave. É um erro, né? Que a gente tem que levar em consideração, tá? Eu modelei ele olhando pro lado X, pra lá, né? Ele tá olhando pra lá, tá? Sendo que a frente é sempre o eixo Y, tá? Eu vi que ele tava nesse erro aqui, em vez de eu girar ele, eu deixei ele dessa forma aqui, tá? Porque eu vou rotacionar ele, tá? Beleza, coloquei no eixo certo. Aí agora a gente pode começar a fazer a parte do mapeamento dele, tá? A gente aprendeu a fazer mapeamento de coisas, objetos, né? Que não são orgânicos, tá? Abertura de coisas, cubos, uma espada, que são objetos com pontas, né? Então é muito tranquilo abrir esse tipo de objeto, tá? Só que quando começamos a trabalhar com formas humanas, orgânicas ou que foge um pouco do padrão de objetos, né? Pode ser até roupa mesmo. A gente já tem uma abertura um pouco diferenciada, tá? Aqui eu tenho essa base, tá? Essa base masculina que eu fiz. E eu vou ensinar como que a gente faz esse tipo de abertura de humano, tá? Bom, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos americanos do pessoal dissecando animal, que eles cortam o pescoço, depois eles abrem aqui por trás, tá? Eles abrem, tipo assim, eles arrancam a pele do bicho, basicamente. Oh, caramba. Eu já. Tá, esse lance de abrir a pele é basicamente o que a gente vai fazer aqui no nosso manequim, tá? Beleza? Geralmente, né, a gente vai... Deixa eu ver quem entrou. A Sofia, seja muito bem-vinda, tá? Boa noite. Esse tipo de abertura, a gente tem alguns padrões, né, que a gente sempre faz. No caso, a gente sempre faz o corte da costura na parte traseira do boneco, tá? Superfície. A gente sempre faz o corte pela traseira do boneco, tá? Não pela frente, tá? Nunca pela frente. São locais não visíveis que a gente vai fazer os cortes para fazer um wrap de uma coisa orgânica, tá? Bom, para começar, a gente vai ter que meio que dar uma avaliada como que a gente vai fazer esse processo, tá? E, geralmente quando você modela alguma coisa, você já faz pensando como você vai desenvolver a parte da abertura da malha dessa coisa, tá? E eu vou abrir esse boneco no padrão que a gente tem do Second Life, da abertura do Second Life. Então vocês vão ver como que é feita esse tipo de
de abertura. Bom, primeiramente, tá? Eu consigo pegar todo o meu entorno do boneco, tá? Porque como que ele foi feito espelhado, e fica essa dica, tá? Se você, já terminou o boneco e ele é simétrico, e por algum motivo tem alguns cantos assim, cagou o canto aqui, o que você pode fazer, essa linha ela sempre vai dar um looping, tá? Ela sempre vai fazer um looping. Opa! Ali eu já falando bobagem. Ela sempre vai fazer um looping, mas pode ser que não faça um looping no caso aqui, tá? Eu vou fazer essa marcação aqui, tá? Agora deixa eu ver onde é que faz o looping aqui. Acho que é essa aqui. Em todo caso, eu vou dar um M high distance para limpar todos os meshes nessa distância. Acho que foi bastante. Beleza. Com esse looping aqui eu posso selecionar com o swing. Se isso aqui tiver certo, não tá certo. Tá, vamos voltar aqui porque teve alguma coisa aqui que eu não peguei. Deixa eu ver. Tá, ele vai pegar tudo aqui, aí ele para ali. Por que ele para ali? Eu não sei, tá? Mas aqui eu já consigo consertar. Tá, bom, com esse looping a gente consegue selecionar as áreas espelhadas. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que não condiz com esse lado aqui, ó, nesse lado aqui tá faltando coisa, mas pode ser muito mais, assim, sabe? Tá bem assimétrico a coisa. Pode simplesmente deletar as faces, né? Aqui, aí eu vou ver aqui se ele faz o looping. Tem alguma coisa aqui errada. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui errada. Ah, tem vértices aqui que não faz parte. Tá, esses aqui não fazem parte. Na verdade faz parte sim. Vou dar uma esmutadinha neles. Deixa eu ver. Ficou com a cabeça quadrada, mas não tem problema. Isso aqui é um defeito que ficou na minha malha e eu não vi, tá? Então, eu posso simplesmente dar um espelhamento aqui de novo, tá? Isso aqui é só uma dica, tá? Dica boba. Nem precisava colocar isso na aula, né? Beleza. Já tem um espelhamento aqui. Se bem que ficou bem feio essa linha aqui, mas beleza, tanto faz. Bom, essa linha, ela não é bacana, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. A gente tem que pensar em esconder as costuras, tá? No Second Life, as costuras elas são na lateral, assim, ó. Dessa forma, tá? Então, é o que eu vou fazer, tá? Primeiramente, eu vou desconectar o pescoço, separar a cabeça do corpo, tá? Quando a gente faz a abertura de coisas orgânicas, a gente separa a cabeça, tronco e membros, tá? Que é bem mais fácil para fazer a separação, beleza? Aí eu vou separar aqui também em looping, tá? Essa parte do cotovelo, do ombro, tá? E a cintura aqui, mais ou menos aqui, ó. Não ficou legal esse corte aqui, mas beleza. Ok. Então eu tenho aqui as pernas, o tronco, né? Os braços e a cabeça. Também é legal você separar as mãos. A mão é bem delicado aqui, então, tipo, a mão também tem que ser separado do corpo, tá? Esse daqui é o corte padrão de coisas humanídeas, tá? Seguindo o padrão do Second Life, tá? Eu acho que é aqui, esse aqui. Deixa eu ver. Tem o pequenininho. Enfim, se qualquer coisa não ficar tão simétrico, eu refaço o corte, tá? Bom, temos separação de cabeça, o tronco e os membros e as mãos também, né? Então, beleza. Tá. Agora a gente tem que pensar em como abrir isso aqui, porque se eu, por exemplo, vim aqui num wrap e dar um wrap dessa forma aqui, vai ficar estranho. Baseado em ângulos, tá vendo que ficou tudo redondo? Não faz sentido isso aqui, tá? A gente tem que abrir em tubos,
Tá? Por exemplo, lembra da pasta de dente que a gente separou? Imagina que o braço dele seria a nossa pasta de dente e o corpo é uma tampa e a mão outra tampa. A gente basicamente pode fazer um corte daqui pra cá assim, né? Então, aí você vai ver que essa parte aqui, ela vai desenrolar, tá? Ela vai abrir como se fosse um tubo cortado. Então, quando eu der um wrap, por exemplo, nesse braço aqui, ó, baseado em ângulos, ele já abre certo. Ele abre num plano 2D, tá? E é bem parecido com o braço do Second Life, isso aqui, se você for ver o template, tá? Porque é essa lógica que eles utilizaram, tá? Atualmente, né? Na verdade, essa lógica do Second Life de abertura de malha é uma lógica bem antiga, tipo, dos anos 2000 e, sei lá, 2004, tá? E já é bem ultrapassada, na real, mas ainda funciona bem e é bem legal a gente aproveitar a lógica disso daqui, né? Então, beleza, eu vou fazer um corte daqui pra... Não, vou fazer só um corte só de um lado, porque eu tenho que ensinar espelhado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deletar tudo desse lado aqui. Lembra daquele negócio lá que eu ensinei? Vamos pegar só um lado do corpo da pessoa, né? Aqui. Opa. Fiz faces. Eu vou deletar tudo esse lado aqui, tá? Face. E aqui em cima desse probleminha, mas aqui eu fecho de volta, não tem problema não. Beleza. Dúvidas? Tá pipocando, tipo estourando? Tá, peraí. Tá cortando pra mim. Falha. Mas pra todo mundo tá falhando ou só pra uma pessoa? Porque às vezes pode ser internet. Mas em todo caso, eu posso vir aqui. Gerenciador de tarefas. Detalhes. Tá tranquilo aqui. Pera aí, eu vou fazer o áudio. Propriedades. Definir afinidade. Tom marcado. Alta. Alterar. Beleza. Vou só... É que isso aqui pode bugar o áudio do vídeo, né? Beleza. Vou dar um reiniciado aqui. Acho que voltou. Tá, beleza. Então, ok. Voltando aqui pro Blender. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu cortei, né? Lembra que eu tinha ensinado a cortar? Cortei porque a gente vai espelhar, tá? É bem mais tranquilo fazer espelhado. Então, beleza. Esse lado do meu manequim aqui tá cortado, tá? Essa linha eu não posso ter, tá? Então, tirei. Beleza. Ok. A mão, ela vai cortar de uma forma bem diferente do braço. Por exemplo, aqui o braço tá vindo aqui, ó, cortando aqui, né? A mão, eu poderia fazer de outra forma também esse corte do braço para poder acompanhar com a mão. Eu vou desmarcar isso aqui. Tá? Não tá errado daquele jeito que eu tô abrindo, mas a mão eu posso pegar. Deixa eu ver aqui. E ver essa linha aqui, essa aqui. Essa linha daqui, até mais ou menos aqui. Beleza. Aí daqui pra cá. Opa. Tô segurando o Ctrl pra fazer essa jogadinha, tá? Oi? Beleza. Já marco aqui. Daqui pra cá. Continua pra cá. Continua pra cá. Beleza. Na verdade, o certo era cortar na linha do ombro, né? Aí beleza. Vai parar aqui porque o braço vai abrir de assim pra cá. Não, ficou uma bosta isso aqui, cara. Ó.
Pera aí. Tem que abrir por trás, né? Porque o corte eu tava fazendo pela frente, que eu pensei que ia fazer um loop, mas o cotovelo tá aqui, ó. Então o certo é vir mais ou menos até aqui, ó. Daqui. E ficou meio cagado isso aqui, ó, tá vendo? O centro da mão... Olha que falha minha. Isso aqui é problema de retopologia, tá? Então, tipo assim, o centro do cotovelo, que teria que ser o centro do braço, ele não acompanha o centro da mão, ó. O centro da mão aqui em cima, tá vendo? Como é que faz esse caracol aqui, ó? Não fica legal. Então tem que pensar de uma outra forma de abrir essa mão. Não vai ter jeito, vai ter que ficar essa coisa grotesca aqui, ó. Vai ter que ficar essa coisa grotesca mesmo. Olha. Beleza. Eu dei umas mancadas com o dedo aqui também, tô vendo várias falhas nesse manequim. Eu fiz ele de última hora, tá? Tá. Essa falha que aconteceu no manequim, ó, você está vendo que o... Aqui, ó. Como é que tá aqui dentro do... o mesh tá dentro dele mesmo, ó, tá vendo? Isso aqui acontece com os dev kit do Second Life, principalmente na mão, tá? Eles têm muitas falhas nos dedos, por isso que você não vê muita luva sendo vendida no Second Life, porque é muito ruim. Então aqui, eu vou ter que fazer um jeito aqui pra abrir, ó. Pra deixar desgrudado, ficou feio pra caramba esses dedos. Ficou feioso. Opa. Multivértices. Ficou muito feio, mas deu pra dar uma salvada aqui, pelo menos. Não pode ficar nada dentro de nada aqui. Tipo, dessa forma não poderia dar certo a animação do boneco. Ele ficaria feio, tá? Então vamos entender a lógica que eu fiz aqui. Eu cortei o braço aqui, tá? E eu separei ele daqui, tá? Aqui a gente tem uma desconexão, tá? Então ele virou uma coisa única, tá? Tem um corte aqui no meio para poder abrir como se fosse um plano 2D, tá? Tem um problema de retopologia, tá? Porque aqui não faz looping, ou até faz aqui, se eu for ver aqui por baixo dá para fazer. Também aqui, ó. Aí teria que ser... não pega. Pega o dedo aqui. Enfim, vai ficar dessa forma mesmo. Aí, aqui a gente tem a abertura também dessa aqui, desconectando essa parte de cima da mão, da palma da mão, tá? Beleza, vamos ver como é que vai ficar esse braço aqui abrindo, tá? Vocês estão conseguindo entender a lógica que eu estou utilizando para abrir uma coisa orgânica? Eu estou usando tubos e tampas, tá? Sendo que o corte do tubo é esse aqui e a tampa no caso... Enfim, eu vou mostrar aqui como é que vai ficar. Ó, como é que ficou a desconexão, tá? A mão ficou essa estrelinha, tá? Que é bem padrão. Vocês vão ver muito mapa de mão assim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Beleza. Ok. Temos aqui esse tipo de abertura, tá? Ok, tranquilo, tá? Sem problema. Ok, beleza. Aqui o braço tá ok. Agora sim, o peitoral, a gente sempre faz um corte aqui, ó, daqui pra cá, tá? E daqui pra cá. Assim, tá? Então eu vou desconectar o peito das costas, tá? Então eu vou pegar esses dois aqui, eu vou dar um wrap, fazendo ângulo, vocês vão ver as costas desconectadas do peito, tá? Ok, tranquilo. Beleza, vez das pernas. A perna também é a mesma coisa que a mão. Eu vou ter que separar aqui o pé, né? Porque o pé ele faz essa angulação aqui 90 graus, então fica meio feio. Então, tipo, eu vou fazer essa separação do pé. E eu vou pegar a linha de recorte do meio da perna, porque não aparece muito em nada, né? Eu não entendi porque disso daqui, mas fazer o que, né? Vértices. Clear, né? Clear aqui. Marco aqui. Beleza.
Limpo. Tá, beleza. Esse manequim ficou com muita falha, tá? Vocês vão ter problema. E eu vou deixar esses problemas nesse manequim, né? Principalmente esses problemas de retopologia para vocês sofrerem um pouquinho para poder lidar com isso, tá? Beleza? Eu separei o que? Eu separei a perna, tá? Só que a perna, ela é um tubo. Se eu dar um wrap aqui, ó, ela vai abrir assim, porque ela não tem um corte ainda, né? Então é legal você fazer o corte da abertura da perna num lugar que seja bem não visível, né? Tipo, deixa eu ver aqui, um lugar tipo bem no meio da perna mesmo, assim, tá? Pra esconder a costura interna, ok? Eu vou pegar isso aqui, quando eu dar um wrap, ele vai abrir já certo em um plano 2D, tá vendo? Tá? Só que a perna do Second Life, ela também tem um corte aqui, ó. Ela tem esse cortezinho aqui, ó. Tá? Tem esse corte. Beleza. E o pé do Second Life, se eu não me engano, ele só separa a base do pé, né? Aqui, ó. Esqueci o nome dessa parte. A palma do pé. Não, a palma do pé aqui em cima. Esqueci o nome. A sola. Sola do pé, exatamente. Beleza? E também é feito um corte aqui muitas vezes aqui, eu não sei se é assim agora. Não, acho que é só isso mesmo. Não, eu tenho um corte aqui. Não sei, mas o certo é você fazer esse corte, tá? Pro pé ficar simétrico aqui, tá? Ficou bem estranho, né? Porque ele vem e corta aqui, depois o corte aqui atrás, né? Não ficou nada a ver. Então vamos ver como é que ficou essa perna aqui do Unwrap. Ó, mais ou menos isso aqui, que é o pé mesmo do Second Life, tá? A gente tem a sola do pé. Esse daqui é o peito do pé. Agora eu não lembro se o peito era assim, tá? Tem alguma abertura de peito de pé, mas a gente também pode fazer dessa forma aqui, não seria errado. É porque não tem dedos aqui, né? Tipo, ele é um pé de cartoon, né? Se eu fizer assim o wrap, ele vai fazer assim, eu acho que é mais assim, né? Beleza, então aqui a gente tem o corte de um boneco completo, tá? Por que que eu fiz só de um lado? Porque como que a gente tem que lidar com simetria, principalmente nessas coisas orgânicas, a gente tem que levar um corte totalmente simétrico pro outro lado. Então se eu, por um acaso, usar o modificador Mirror aqui no eixo, mas tem alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver o que tem aqui. Eu não sei o que tem aqui. Tem alguma coisa ali que não faz parte do boneco. Tá, mas beleza. Se eu dar o mirror aqui, ó, e aplicar, tá vendo? Ele vai passar a simetria da coisa para os dois lados, tá? Mas o que que aconteceu? Ele pegou esse corte aqui que não era para ter, né? Beleza? Ok. Então, o que que aconteceu? Ele passou a simetria com o mirror. O mirror já trouxe a abertura do swing, tá vendo? Então é muito interessante. E também faltou o corte da cabeça. O corte da cabeça eles geralmente fazem assim, ó. Eles fazem um corte no cucuruco, tá vendo? E aonde é que vai começar o rosto, que é mais ou menos aqui, ó. Aqui eles cortam também. Eles fazem um corte arredondado, tipo assim, eles fazem um assim, ó. Assim vai descer aqui embaixo. E, geralmente eles pegam o rosto do boneco, pelo menos aqui, e desconectam o osso, o rosto, né? Pode ser um corte assim também, não tem problema. E ficou essa meleca aqui, com essa meleca aqui. Se pá, esse corte aqui nem precisa se eu continuar com essa meleca. Mas aqui pode ser feito dessa parte, dessa forma. Ou melhor ainda, né? Porque eu fui burro. Se eu não fizer, o corte pode ser feito aqui, ó, tranquilo, ó. Tá vendo? Aqui eu posso fazer um corte. Tá vendo? Eu posso abrir dessa forma aqui, ó. Unwrap, baseado em ângulos. Aí vocês vão ver que a cara tá assim. Até, se eu não me engano, essa é a abertura padrão do Evo X, alguma coisa assim parecida, tipo assim, a cara desse tamanho, assim, tá? Se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira. Pode ser feita dessa forma, e acho que essa forma ficou muito mais prático, tá?
Eu ia tentar cortar o rosto no meio, mas eu também poderia fazer dessa forma aqui, ó, também, né? Não é errado eu fazer assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Caramba, bicho. Aqui, ó. E aqui. Também poderia fazer dessa forma, tá? O jeito que vocês fazem, vocês vão fazer a abertura de vocês, geralmente vai do gosto de vocês, né? Tipo, do que vocês acham melhor. Obviamente tem alguns tipos de abertura que são mais práticas, né? Mas você faz do jeito que você acha melhor aqui. Eu tô procurando aqui, ó. Pode ser feito dessa forma. Você descola a face da frente e da face de trás, tá? Então, com esse wrap totalmente feito no meu boneco, tudo, se eu selecionar U e dar um wrap baseado em ângulos, ele vai abrir totalmente aqui meu boneco, a minha malha, tá? Exatamente, porque o que acontece? Muito interessante essa pergunta. O mapeamento do Second Life para a cabeça, ele era feito de uma forma, mais ou menos dessa forma seguinte aqui. Lembrando que o mapeamento de cabeça, ele veio sempre por padrão do boneco antigo do Second Life, que tinha uma abertura que era um negócio meio bizarro. Ele cortava toda a cabeça e a orelha, ele fazia um tipo de abertura que não ficava legal. Assim, ocupava muito espaço desnecessário em coisas que não precisavam, tá? Então a EvoX, ela, tipo assim, em uma abertura mais prática, ela conseguiu ocupar muito mais espaço dentro da nossa Tupperware. Imagina que isso aqui é uma Tupperware, tá ligado? É mais ou menos isso aqui, ó. A cabeça do Second Life, a padrão, ela ocupa mais ou menos uma coisa dessa aqui. Aí tem aqui uma aberturinha pro... Aqui tem tipo... o maxilar aqui dentro da boca, as orelhas são aqui, sabe? Tipo, as orelhas aqui. E então a cabeça ficava nesse espaço, basicamente. Aí aqui tinha orelha, maxilar e tinha vários outros espacinhos aqui que não tinha nenhuma função. Era áreas que estavam ali, mas não estavam sendo utilizadas na textura, tá? A EvoX, tá? Ela fez uma abertura única para elas, né? Porque foge do padrão do Second Life, tá? Ela fez uma abertura e eu acho que, se eu não me engano, não sei, eu já vi umas texturas, mas era mais ou menos uma brisa assim. Ela fez uma abertura mais ou menos que pegar... Eles fizeram uma abertura que pega a cabeça toda nesse negócio, fica perfeitinho quadrado aqui, tá? Não fica essa coisa cagada pra fora da Tupperware. Então as texturas, pelo fato de ser muito maior, cabe mais resolução e fica mais visível a skin na cabeça. Então tem mais resolução por causa da abertura que ela foi feita aqui, tá? E é interessante a gente entrar nessa questão, porque eu ia abordar isso, tá? E é porque eu tô chamando isso de Tupperware, tá? Primeiramente eu vou fazer um wrap baseado em ângulos, tá? E eu vou aqui aumentar pra gente poder entender um pouquinho aqui, tá? A minha Tupperware, essa aqui, ela tem mais ou menos 1K por 1K de pixels, tá? Então a gente tem que pensar da seguinte forma, tá? Se eu tenho 1K por 1K em tudo aqui, significa que essa textura aqui desse tamanhinho aqui, ocupando só esse espaço aqui, não vai ter 1000 pixels aqui, não vai ter 1K aqui. Tem 1000 pixels aqui. Ela vai ter no máximo aqui uns 25 pixels. 25 pixels numa textura fica muito borrado, não dá pra ver resolução nenhuma, tá? Como é que a gente faz quando tem muito detalhe que tem que ser dividido em imagens maiores? A gente separa por materiais, tá? E é por isso que eu expliquei sobre as Tupperware, tá? A gente lembra que esse espaço aqui todo é de uma Tupperware, tá? Eu não posso ter nada dentro da Tupperware que fique em cima da coisa se elas forem do mesmo material. Se for um material, por exemplo, aqui um material para tudo, tá? Criei um material para tudo e tá
demorando pra caramba. Tomara que não crash. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ih, travou. Vou esperar carregar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 30 minutos. Eu acho que não vai dar pra explicar sobre as Tupperware. Acho que vou deixar pra próxima aula, senão vai ficar muito longo. Tô vendendo minérios no Ragnarok, foda-se. Eu venho aqui onde é que o pessoal faz as forjas, né? Aí eu venho aqui, eu coloco o meu preço abaixo de todo mundo. E o pessoal quebra as armas dele, me pegar material aqui e eu fico rico. Eu vendo a solução pra quem tem problemas. Stonks. Gênio, hein? Uhum. Então, voltando aqui, destravou. Tá? A gente tem nossa Tupperware. Tá? A gente pode separar aqui o material. Isso é um pouquinho confuso, então a Tupperware vai ajudar a explicar. Tá? E eu vou fazer na próxima aula fazer um complemento bem reforçado disso daqui, porque é bem confuso. Tá? Ok. Quando eu tenho um material, meu material pega para a coisa toda. Então o material é a Tupperware 1. Tupperware 1. Ok. Na Tupperware 1, tá tudo aqui alocado. Certo? Beleza. Eu vou criar uma Tupperware 2. Tupperware 2. E nessa Tupperware 2, eu vou colocar só a abertura da cabeça, para ela ocupar o espaço ok da Tupperware completa. Ficou aqui. Assim, dessa forma aqui. Deu uma resolução ok, né? Beleza. Só que é o seguinte, pelo fato de ela ser um material, ela não tá em cima dos outros materiais aqui, ó. Ela tá em cima, só que como que ela tá separada em material, consta que essa aqui é uma textura e o corpo todo é outra textura, tá? Só que no Second Life a gente tem a Tupperware do tórax, que é tudo isso aqui em uma textura só, um wrap. Dessa forma aqui, ó. Obviamente dá pra gente esticar um pouquinho melhor, deixar um pouquinho mais grande aqui, tipo, eu tô fazendo de qualquer jeito aqui, não é assim no Second Life, né? Mas a gente tenta alocar aqui, deixar tudo pra dentro da Tupperware. Opa! Tudo dentro da Tupperware, nada pra fora. Eu girar um pouquinho pra cá aqui, ó. Aqui. Aqui. Essa mão aqui vem pra cá. E aqui a gente tem um espaço aqui. Se eu, por exemplo, dar uma giradinha aqui e colocar essa mão aqui, aqui, não tá encostando em nada, tá vendo? Aqui. E tem até um espaçamento de limite, tá? Deixa eu só apagar essa linha feia. Obviamente não é assim no Second Life, tá? O Second Life é bem mais organizadinho, mas aqui eu só tô fazendo dessa forma para vocês entenderem. Então, assim, essa abertura que eu fiz, eu vou colocar aqui New Tupperware 3 e eu vou segmentar. Então, a minha cabeça tá... Select. A minha cabeça tá na Tupperware 2, tá? E o meu tórax tá na Tupperware 3. Por mais que eles estejam ocupando o mesmo espaço da Tupperware, não é a mesma Tupperware, porque uma tá na 2, né? Uma tá na 2 e a outra tá na 3. Entendeu? Como se fosse uma layer, só que eu só consegui explicar isso aqui melhor como Tupperware, tá? Eu acho que layer ia ficar muito complicado. Então beleza, é Tupperware. Ok? Temos a última Tupperware que eu vou usar como a Tupperware 1, né? Porque a gente, enfim... A gente tem 3 Tupperware. Então essa aqui eu vou dar um wrap baseado em ângulos. E eu vou tentar ajeitar isso aqui para ficar com o maior espaço possível aqui dentro de resolução, tá? Mais ou menos aqui, assim, aqui, tá? O pé, toda essa parte aqui, eu posso esticar. Pelo fato de eu estar esticando isso aqui, conseguindo alocar no maior número de pixel possível, no tamanho ok, bom, ele vai pegar uma resolução muito boa dentro do jogo, tá? Beleza. Quanto maior isso aqui, mais definido vai ficar. Então, por isso que a gente tem que ter coisas muito bem encaixadas aqui, tá? Eu vou segmentar. Então, a gente tem 3 Tupperwares, tá? Que é a da perna,
da cabeça e a da perna e da cabeça e a do tórax. 3 Tupperwares utilizando o maior espaço possível de textura, tá? A gente pode fazer dessa forma também. Cada material seja uma camada diferente da minha coisa. Que essa camada possa ter a textura dela, o mapeamento dela único. Então, quando a gente faz algum objeto no Second Life, por mais que ele seja piquititico assim, aí você pensa, nossa, como é que o cara conseguiu colocar tanta definição nessa textura numa coisa tão pequenininha? Porque ele separou aquele material num espaço bem grandão, por mais que seja uma coisa pequenininha, então vai ter definição. Se você faz uma coisa muito complexa, tentando colocar tudo numa textura só, não vai dar muito certo, vai ficar borrado. Só que o que acontece? Isso é muito interessante. Tem jogos que só suportam uma textura por malha, que é o caso do Roblox. Então no Roblox a gente tem que se virar nos 30 para fazer tudo caber numa textura só. No Second Life a gente pode ter até 35 materiais numa textura, se não me engano. A gente pode colocar 35 texturas num objeto. Mas o que acontece? Quanto mais textura, mais demorado ele carrega. Ele trava, ele não carrega a textura, fica cinza. Às vezes você vê aquele tênis mega definido, mas demora muito para carregar assim que tá cinza, entendeu? Então a gente tem que meio que tentar equilibrar essa balança, tá? Então a aula de hoje, ela foi mais para explicar sobre esse tipo de coisa, né? Abertura orgânica e o porquê de eu ter chamado de Tupperware. Para vocês terem isso em mente na hora que vocês forem desenvolver o objeto de vocês. A lógica que vocês têm que seguir. Se for uma coisa que não precisa de muita definição, que dá para alocar tudo numa coisa só, beleza. Não tem tantos detalhes e dá para fazer uma coisa grande, ok. Agora, se você quer fazer uma coisa muito definida, tem que separar em texturas, tá? Então, alguma dúvida até aqui? Porque eu já vou dar como encerrado. Eu falei demais, a gente fez 10 minutos a mais do que a gente faria, porque essa parte realmente é um pouquinho complicada. Alguma dúvida até aqui? Vê que chegou no final, mas tá tudo sendo gravado. Beleza. Tudo foi gravado, eu vou postar já já. Então, posso encerrar aqui a aula? Pode. Beleza, deixa eu só ver o que a Veiga vai falar. Pera aí. Não, tudo bem. Então não. Tá sendo gravado, eu vou postar no YouTube já já. Tá bom? Então é isso aí, agradeço pela presença de todo mundo, mais uma aula. Essa aula era bastante importante e eu sei que ficou um pouquinho mais longo que o normal, mas era importante explicar isso das Tupperware, tá? Então até a próxima aula, já já vai estar postado no YouTube, tá bom? Vou parar de gravar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe